Quando o pastor Matias me fez esse convite, veio assim bem claro no meu coração uma mensagem chamada Desenvolva o seu sacerdócio. O que acontece, gente? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente está dizendo sim para um pacote, para um combo. Não é para ser crente, nem mudar de religião, mas a gente está dizendo sim para a nova identidade em Jesus, para no novo nascimento em Jesus. Quantos aqui acreditam que já nasceram de novo? Então você recebeu uma identidade. E nessa identidade tem algumas coisas ali importantes que nós temos que lembrar hoje à noite. Primeira coisa é que a Bíblia diz que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Tá? João escreveu na sua carta que foi nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Só que a gente pode saber isso aqui na nossa cabeça. Quando alguém prega, a gente fala, amém, eu sou filho de Deus. Mas você pode passar uma vida inteira vivendo como um escravo. Você pode passar uma vida inteira sem desfrutar da filiação. Você pode passar a vida inteira se sentindo um servo, se sentindo um mendigo espiritual. E vez após vez, o Espírito Santo ele vai testificando em nosso coração. O que é isso? Ele vai dizendo, ei, olha para mim aqui. Você pode até ser meu servo, mas você não é só servo, você é filho. Você pode ser até um obreiro na minha obra, mas isso não é o que te define, não é o que você faz para mim que te define, você é filho. Então, nós temos também uma outra faceta dessa identidade, que é, somos todos sacerdotes. E não tem como você rejeitar isso. Opa, eu só quero ser um cristão legal, mas eu não quero ser um sacerdote. Isso não é para mim, não tem jeito. Quando o sangue de Jesus veio sobre você, quando Ele te redimiu, Ele já te fez um sacerdote e uma sacerdotisa. Só que na nossa cabeça, essa palavra sacerdócio, ela ainda carrega uma cultura herdada do tempo das outras religiões, de que sacerdote sou eu que estou aqui com o microfone na mão, eu estou pregando, eu sou pastor. Sacerdote é o Matias, né, que é o pastor. Quem está sentado aí, quem é professor, quem é estudante, quem está na vida acadêmica, quem é motorista de Uber, né? Quem está aí fazendo outra coisa que não seja viver do ministério, já não é um sacerdote. Resposta errada. Muitas pessoas acham que para se tornar um missionário, ou para dizer sim completamente para o chamado de Deus, elas têm que abandonar qualquer função que elas fazem na sociedade, para viver integralmente cantando, pregando, viajando, fazendo alguma coisa assim. Eu tenho uma notícia para te dar. Todas as pessoas que entregaram sua vida para Jesus, talvez você não leu as letrinhas pequenas do contrato, mas lá está escrito, a partir de agora, você é uma testemunha, e onde quer que você está, você é um missionário, e você também é um sacerdote. Quem pode dizer amém? Amém. Então quebramos o primeiro conceito errado, de que existe uma diferenciação aqui. A única diferença é que o meu ministério é a edificação do corpo de Cristo, e talvez você é um baita do evangelista. Deus não quer de jeito nenhum que você suba nos púlpitos, porque você arrebenta quando você está com as pessoas que muitas vezes eu não tenho acesso. E acontece uma coisa muito interessante em Mateus 27. Mateus 27, no versículo 51, mostra o exato momento em que Jesus dá um brado lá na cruz. Ele diz assim, Pai, está consumado. Tipo, foi o último suspiro dele na cruz. E aí acontece o seguinte, naquele momento, o véu do santuário se rasgou. Ele se rasgou em duas partes, do alto para baixo. E a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Isso aqui foi um prenúncio do que vai acontecer ainda na segunda vinda de Jesus. Aconteceu uma confusão muito louca. Você acredita, você lê na Bíblia que o céu se escureceu, veio o terremoto, teve gente que ressuscitou, mas uma coisa maravilhosa aconteceu. O véu do templo se rasgou. E que véu era esse? Era o véu que fazia uma separação. Só o sumo sacerdote poderia atravessar por esse véu e ter um relacionamento mais profundo com Deus. Só o sumo sacerdote poderia ver coisas que o povo comum não podia ver. Só o sumo sacerdote podia comer do pão da presença que o povo não podia comer. Só o sumo sacerdote poderia ir e ficar vendo aquelas chamas do candelabro representando o Espírito Santo que as pessoas também não podiam ver. Só o sacerdote poderia ver a arca de Deus. E naquele dia, Jesus disse: esse tempo acabou, agora vem um novo ciclo, onde não apenas uma família pode acessar a minha presença, mas todos aqueles que são lavados e remidos pelo meu sangue, podem atravessar por esse véu. O que Jesus espera? Que a gente ultrapasse esse véu, e não que a gente costure ele, achando: eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno. O véu já se rasgou. E a gente precisa entender isso e viver como isso. Agora eu vou te provar na Bíblia como é a tua identidade sacerdotal. Apocalipse 5, versículo 9. O João está lá ouvindo uma música celestial. E a Bíblia diz assim, e eles cantavam um cântico novo. Isso são os anjos, tá? E os anciãos olhando para Jesus no trono, eles dizem assim: tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, povo e nação. E tu os constituíste um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, o que o sangue de Jesus fez sobre você? Te deu o direito de ser filho, e Ele está dizendo, te deu uma identidade, te deu um dever. Você já é sacerdote. Daniel, mas espera aí, eu ainda não estou acreditando muito. Então, vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro está dizendo a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos como igreja. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Isso aqui estava muito chocante nessa época que Pedro estava escrevendo essa carta, porque ainda existia o tabernáculo de Moisés ativo, e ainda existia o sacerdócio cumprindo toda a lei ativo. E de repente tem um povo que está vendo esse sacerdócio ainda funcionando, e o Pedro está dizendo: tudo bem, eles estão na época da lei ainda, mas eu vou falar uma coisa: vocês são os novos sacerdotes dessa geração eleita. Não existe mais essa separação, todos nós somos sacerdotes. E por que a gente tem que desenvolver o nosso sacerdócio? Porque, meus amigos, a gente vai descobrindo, o passar dos anos que a gente vai caminhando com Jesus, a desfrutar de um relacionamento mais íntimo com Ele, e a gente também vai crescendo e vai entendendo o que Deus espera de nós. Então, um sacerdote, a primeira coisa que ele faz, e a coisa mais importante que ele faz, é ministrar ao coração de Deus. Você pode dizer bem alto: eu fui chamado para ministrar ao coração de Deus. Essa é a minha prioridade. Então, antes do sacerdote representar o povo, ele se lavava, ele se purificava,
e ele se apresentava à presença de Deus, ele comia o pão da presença de Deus, e só depois que ele ficava um tempo ali, na presença simbólica de Deus, e hoje nós temos a presença manifesta de Deus através do Espírito Santo, amém? Aí sim, ele podia se sentir apto para orar pelas outras pessoas. Então, a Bíblia fala o seguinte, que toda manhã o sacerdote tinha um ritual. E esse ritual está escrito aqui em Levítico 6, versículo 8. O Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e seus filhos. Arão e os filhos eram os sacerdotes, os únicos que podiam entrar por trás do véu. Ele terá que levar o sacrifício, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deve ser mantido aceso. Então o sacerdote deve vestir suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Ele deve retirar as cinzas do holocausto que o fogo consumiu e colocará para o lado. Vamos lá, versículo 12. Mantenha-se o fogo aceso no altar e não deve ser apagado. Agora preste atenção nisso. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Tem duas palavras que me chamam muito a atenção nesse versículo. Se puder aparecer aqui no telão o versículo de novo. Essas duas palavras me chamam muito a atenção. A primeira delas é manhã e a segunda delas é comunhão. Tá? É o texto de Levítico 6, versículo 12. Manhã e comunhão. Então, qual é a primeira função do sacerdote? Ministrar o coração de Deus. E o que é que ele faz toda manhã? Ele oferece um sacrifício de comunhão. Ele presta atenção se a intimidade dele com Deus está alinhada. Um sacerdote não pode sair vivendo a vida de qualquer jeito e no final do dia pensar: caramba, nem orei. Nem perguntei para Deus se era vontade dele fazer aquele negócio. Nem perguntei se era vontade de Deus falar aquilo para aquela pessoa. Um sacerdote precisa desenvolver o seu sacerdócio porque você tem um chamado. E se você não cumpre as regras desse sacerdócio, você erra. E aí você não evolui, você não cresce. Então, o que Deus espera de um sacerdote? Ministra o coração de Deus. E como parte disso, toda manhã, arrume o altar. É sua responsabilidade fazer com que o fogo permaneça aceso no seu coração. Quantos aqui sentiram a presença de Deus durante a adoração? Maravilhoso, não é? O que você vai fazer como um bom sacerdote? Amanhã pela manhã, você joga lenha no fogo que você recebeu. Uma das melhores lenhas e a mais poderosa, Bíblia. Segunda coisa, música boa. Terceira coisa, amigos espirituais. Quarta coisa, vem para a igreja, permanece perto de um carvãozinho que está queimando. Você gosta de um churrasco? A regra do churrasco é simples. Pega um carvão que está frio, joga ele no fogo perto de um carvãozinho que está queimando. Em poucos segundos, ele queima também. Então, qual é a minha responsabilidade? É olhar para a minha vida é uma fogueira. Não é responsabilidade do pastor Matias ficar lá perguntando: e aí, como é que está esse fogo aí? O tempo inteiro. Não é responsabilidade do líder de life, de vez em quando ele dá uma sopradinha, vai lá, meu irmão, queima. Mas a responsabilidade de manter o fogo de Deus aceso no teu coração é tua, porque você é o sacerdote que Deus escolheu. Então, é simples, toda manhã, comunhão com Deus. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: olha, um dia, você recebe aquela notícia na televisão. Todas as pessoas do mundo foram curadas. Todas as pessoas que tinham problemas dentro de casa com a família está resolvido, não erradicou.
Todas as pessoas que precisavam entregar a vida para Jesus já entregaram. Não tem mais ninguém no planeta que precisa ser evangelizado. O que a gente faz como igreja então, gente? Sabe o que a gente faz? Nosso primeiro e mais belo chamado. Contemplamos a glória de Deus, adoramos a Deus e continuamos em comunhão com Deus. E esse é o ministério do sacerdote, que jamais terá fim. Todas as outras coisas vão passar, mas a nossa comunhão com Deus, de eternidade em eternidade, vai queimar cada vez mais alto. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Levanta uma das suas mãos e fala assim: Espírito Santo, me ajuda a queimar todos os dias. Me ajuda a ser esse sacerdote zeloso. Eu não vou deixar esse fogo apagar dentro de mim. A correria do dia, as tristezas, as lutas, não vão conseguir apagar esse fogo dentro de mim. Eu assumo essa aliança contigo, Senhor. Eu serei um sacerdote fiel. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Segunda coisa que Deus nos chama como sacerdotes. Nós precisamos zelar por uma vida de santidade e integridade. O sacerdote, se ele entrasse de qualquer jeito por trás do véu, ele podia morrer. Se ele não tivesse com a roupa certa, se ele não tivesse cumprindo todas as regras, ele entrava na presença de Deus e a presença de Deus matava ele. Tem algumas tradições históricas, não está escrito na Bíblia, mas tem algumas tradições históricas, quando a gente estuda a história do povo de Deus, que diz que possivelmente o sacerdote entrava com um cinto. Esse cinto amarrado no seu vestido de linho era cheio de sininhos. E esses sininhos, eles eram um sinal que o sacerdote continuava vivo lá no Santíssimo Lugar. Se o sacerdote morresse, o lugar era tão santo que você não podia entrar para salvar ele, você tinha que puxar a cordinha. Então, era um negócio assim de extrema santidade. Então, Daniel, você acabou de dizer que eu posso entrar nesse lugar extremamente perigoso. Os anjos têm medo de ir nesse lugar. Por que é que eu e você podemos entrar nesse lugar? Não é porque podemos, não é porque conseguimos, não é porque somos bons, mas o sangue do Cordeiro está sobre nós. Então a gente entra confiante por causa desse escudo que nos dá acesso à presença de Deus. E tem uma coisa tão interessante aqui em Levítico 6. Vamos dar uma olhada em versículo 6. Versículo 10. A Bíblia está falando aqui que tem uma lei, uma regra sobre a roupa do sacerdote. E diz assim: o sacerdote deve vestir as suas roupas de linho. Tá? Ele está falando da roupa externa. A pessoa que bate o olho no sacerdote deve ver uma roupa alva, brilhante. Deus nos chama para fazer a diferença no meio da escuridão. Deus nos chama para ser a luz do mundo. Deus nos chama para ser o sal da terra. Quem bate o olho, você tem que entender, essa pessoa serve a Deus. O estilo de vida dela é diferente. E a segunda coisa é que Deus se preocupa com a roupa íntima. Ele fala assim, os calções do sacerdote também devem ser de linho. O mesmo linho de fora tem que ser o linho de dentro. Me diz uma coisa, o que você veste primeiro? Sua roupa íntima ou a sua roupa de sair? Você veste primeiro a roupa íntima. A não ser que você seja tipo aquele super-herói dos anos 70. O Batman bota a cueca amarela do lado de fora, o Superman bota a cueca vermelha do lado de fora. Mas esse não é o padrão. O padrão é que eu cuido da minha intimidade, depois eu me visto de forma externa. O que Deus está dizendo para nós? Eu vejo o que você faz em secreto. Eu me preocupo com a tua vida em secreto. Eu tenho ciúme da tua vida íntima. Onde você coloca os teus olhos, o que você fala, onde você coloca a tua atenção, onde você coloca a tua afeição. Ei, sacerdote, eu tenho ciúme de você e eu quero você de volta para mim, eu quero você por completo. Vou te falar uma coisa. Tem gente que até consegue ter uma roupa externa
religiosa. Você olha na igreja, está cantando, está chorando, está levantando as mãos, mas não dá para seguir no Instagram. Porque no Instagram a roupa não é pura. No Instagram, não vou nem dizer o que eu queria falar. Mas você entende o que eu estou falando? O sacerdote de Deus, ele não tinha o direito de colocar uma roupa bonita só para servir a Deus naquele momento, sem entrar lá tendo vestido a sua cueca sacerdotal, a sua roupa íntima, e ter cuidado dela também. Então, o que vai te dar autoridade espiritual por aí afora? O que vai tirar o medo de você falar de Jesus para outras pessoas? Sabe o que é? É a tua vida íntima, reta diante de Deus. Muitos de nós não nos sentimos com autoridade para falar de Jesus para alguém porque a gente está quebrado na nossa intimidade. Muitos de nós não sentimos coragem de orar por alguém. Você está sentindo que Deus está falando, ora por aquela pessoa, mas você está quebrado na sua intimidade e você se sente acusado e você não vai para frente. E eu quero dizer para você, Deus nessa noite vai restaurar a tua roupa de dentro. Deus não te chamou para ser um religioso. Deus não te chamou para ser um religioso. Deus não está aqui querendo falar sobre usos e costumes. Deus está vendo um coração flamejante por Ele. Deus está vendo integridade. Sabe, quem consegue amar a Deus quando ninguém o está vendo, esse realmente tem um coração puro diante de Deus. Muitos de nós queremos ter uma roupa brilhante no culto. Gente, eu vou te falar uma coisa. Deus não se impressiona com as nossas performances durante as canções. Deus se impressiona, se é que Ele se impressiona com alguma coisa, quando alguém tem todos os motivos para pecar e escolhe falar assim: ninguém iria descobrir, mas eu sou um sacerdote e eu vou ser fiel ao Senhor. Como aquela mulher de Potifar chega para José e fala assim: José, vamos, ninguém vai saber, cara. E ele diz assim: como eu poderia fazer isso ao meu Senhor, que tem sido tão bom para mim, seu marido, e como eu poderia fazer isso diante de Deus? Ele vai saber, Ele conhece, Ele sabe. Então, a minha primeira aliança não é com a minha reputação, a minha primeira aliança é com o Senhor. Não é sobre cair porque, todo mundo vai saber. O sacerdote, ele já jogou a reputação dele para fora, ele está agora comprometido em honrar a Deus. E ele vai fazer de tudo para honrar a Deus. Quem está comigo aqui? Sabe, tem um texto que está em Zacarias 3, esse texto não foi para o pessoal da mídia, porque eu acabei de colocar ele aqui na mensagem, enquanto eu estava orando ali. Mas em Zacarias 3, 1, nós vemos uma batalha. O profeta Zacarias está vendo um sacerdote chamado Josué. E a Bíblia diz assim, depois disso Deus me mostrou um sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor. E Satanás, à sua direita, estava lá acusando ele dos pecados, dizendo: Josué, você não pode ser um sacerdote, você tem uma roupa suja, você não está cumprindo a lei, você está em pecado, você não pode estar aqui. E aí Deus manda um anjo, e esse anjo vem e diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Esse homem não parece um carvão que foi tirado no meio do fogo? Olha como Deus vê o sacerdote. Satanás está vendo só a tua parte impura, mas Deus consegue te ver brilhando como uma chama, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. E aí ele diz o seguinte: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo, e o anjo disse: tirem agora essas vestes sujas dele. Depois disse a Josué: veja, eu retirei de você o seu pecado, e coloquei agora roupas novas, alvas, sobre você. E disse também: coloque um turbante limpo sobre a cabeça de Josué. E colocaram então um turbante nele, e vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava.
Eu quero dizer para você o seguinte: Deus está comprometido em te fazer vencer todas as lutas. Você vai ser alguém santo para a glória de Deus. Deus enviou esse anjo e disse: vamos lá, o Satanás está dizendo para ele que ele não pode. Então o anjo do Senhor vai lá, vamos restaurar esse sacerdote, vamos arrancar dele toda a roupa impura. E o que eu acho maravilhoso é que o anjo vai lá e fala assim: com licença, deixa eu tirar esse turbante da sua cabeça. Deixa eu tirar essa tua mentalidade de pecado. Deixa eu tirar essa mente voltada para a coisa do mundo, da carne. Você não vai pensar mais assim. Deixa eu colocar um turbante chamado Pensamentos de Jesus sobre ti. Deixa eu colocar um turbante sobre a sua cabeça chamado Esses são os sonhos de Deus sobre ti. Deixa eu mudar o que você pensa. Deixa eu mudar as tuas motivações. Você recebe isso hoje? Fecha seus olhos aí, levanta uma das suas mãos e fala assim: anjo do Senhor, pode trocar a minha roupa, pode trocar o meu turbante, muda as minhas vestes sujas, muda os meus pensamentos sujos, porque eu sou um sacerdote e eu quero honrar o seu nome, eu quero glorificar o seu nome com todo o meu viver, em nome de Jesus, amém. Não dá para permanecer onde você está. Deus não te chamou para você se conformar e dizer: eu não consigo vencer isso mesmo, então Deus entende. Não. Você não entendeu o poder da graça de Deus ainda. Existem pessoas que, por verem outros não conseguindo se limpar, fala assim: sabe de uma coisa? Deixa eu desenvolver um evangelho onde você fica sendo um eterno porquinho na lama. Está tudo bem. Eu vou dizer para você: não está tudo bem. Cara, Deus tem ciúme de você. Santidade não é ato religioso. Santidade é uma resposta ao amor de Deus. Ele me amou tanto, eu não posso permanecer com as mesmas obras antigas. Ele me amou tanto que eu quero honrar Ele. Não é sobre fazer o que é certo ou errado. Tatuagem pode. Essa roupa pode. A gente só quer saber o que pode e não pode. Não é sobre o pode e não pode. Você tem um Espírito Santo vivendo dentro de você. E Ele vai guiar o seu coração. E Ele vai te ensinar a dar prazer ao coração de Deus. Você entende o que eu estou falando? Vamos lá, meus amigos, que eu tenho pouco tempo. A terceira função de um sacerdote é proclamar a bondade de Deus e exercer a justiça de Deus na terra. Quando Deus projetou um sacerdote, Ele disse assim: você vai ser meu representante. Mas sabe qual era o problema que Jesus encontrou? Quando Ele veio, as pessoas não queriam Deus porque ninguém suportava um Deus que se parecesse com um fariseu. Ninguém suportava a ideia de um Deus que se parecesse com um sacerdote daquela época. Porque esse Deus, ele só me arrebenta. Esse Deus, ele só me fala o que eu estou fazendo de errado. Esse Deus, se eu chegar perto dele, imundo, eu morro. Então vem Jesus. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele vem para buscar aqueles que tinham se perdido. E Ele traz uma restauração dessa imagem de Deus. É por isso que o escritor de Hebreus diz que Ele é expressão exata de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo Deus. Precisava de uma restauração. Alguém que pudesse ter um estilo de vida que alguém falasse: agora sim. Não é só lei, não é só regra, esse homem anda em poder, esse homem anda em autoridade, esse homem anda em sabedoria, esse homem anda de um jeito diferente. Eu quero um Deus que se parece com esse homem. Um sacerdote que vive esse terceiro ponto aqui, que é proclamar a bondade de Deus, exercer a justiça da terra, ele está dizendo assim: Deus, eu estou vivendo para santificar o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Não é sair na rua dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo.
é que o seu estilo de vida mostre para alguém que não conhece a Jesus que Deus é santo, que Deus é bom. Eu estava ali do lado da minha esposa e eu falei, amor, parece que foi ontem que a gente estava sentado assim, na frente das conferências, adolescentes, lá em BH, naquelas conferências, você lembra? Conferência de avivamento. E eu lembro que um dia, a gente estava numa conferência lotada, chamada Fogo e Glória. Olha o nome da conferência, mano. Cara, a presença de Deus, ela descia, mas ela descia com vontade sobre nós. Foi um avivamento que veio sobre o Brasil, de varrer o Brasil em adoração ali nos anos 2000, e eu tive o privilégio de surfar nessa onda. Mas um dia, a organizadora da conferência, ela sobe e fala assim, cadê os jovens apaixonados por Jesus? Ela falou, deixa eu falar uma coisa para vocês, e puxou aqui um chumaço desse tamanho assim, um bolo de cheque. E ela balançava os cheques e falava assim, adoradores, aqui estão milhares e milhares de reais de cheques sem fundo, de muitos de vocês que têm ido às nossas conferências, têm comprado os livros, os CDs, e não têm pago. Será que Deus está recebendo a sua adoração? Volta o cão arrependido. Mano, que pancada. E foi antes de começar a música. Porque as pessoas, elas esqueceram que não é mais sobre mim, é sobre glorificar Ele. É sobre responder a Ele e exercer a justiça de Deus sobre a terra. Está falando sobre integridade o tempo inteiro. Sobre a reputação do Senhor. Eu estou zelando pela reputação do Senhor? Eu estou zelando pela reputação do Senhor? Sabe? Um estilo de vida que glorifica o nome de Deus e zela pela reputação de Deus. Eu não sei se eu já contei essa história aqui uma vez, mas uma vez eu estava num curso de inglês para sair daquela fase do The Book is on the Table, para tentar avançar um pouco mais no meu inglês. Cara, e eu comecei a estudar com uma pessoa que ela era muito grossa, muito mal educada. E aquela pessoa me tratava muito mal. E a gente tinha que agendar as aulas com antecedência para participar das aulas. Eu agendei uma aula, mas a gente estava no meio da estrada, teve um acidente, eu morava em Floripa ainda, e faltava ainda 4 horas para chegar em Florianópolis, estava tudo parado. Eu liguei para a escola e disse, gente, não vai dar tempo. Eu não consigo chegar aí às 19 horas para a nossa aula. E aconteceu uma coisa, que aquela pessoa me atendeu e ela começou a me humilhar. Mas foi pior um pouco, foi igual o Tiririca fala, eu fui humilhado. Foi um próximo nível, porque estava no Viva Voz e estava a minha esposa, meus filhos, minha sogra e minha mãe. Todos me viram ser humilhado. E eu fiquei me segurando para dar aquela resposta. Eu falei, cara, eu tenho que ser exemplo aqui para todo mundo, mano. Não dá, não posso ser esse cara grosso na frente da minha sogra. Cara, eu fiquei me segurando. Chegou lá, num dia de uma prova lá, e estava escrito assim, qualquer dúvida, chame o professor assistente. Eu tive uma dúvida. Eu chamei o professor assistente. Quem era? Aquela moça. Quase que ela falou assim, você é burro? Você não está vendo? Isso aqui qualquer criança entende. Cara, veio aqui, ó. A resposta veio aqui. Aí eu fui lá para dentro da sala, me tremendo de raiva. E eu sei que você já fez isso, não foi só eu. Quando você olha para o espelho e você ensaia a resposta. Eu vou dizer para ela sim, e aí ela vai dizer aquilo, eu vou dizer que você cale a sua boca. Mano, e aí eu tô pagando. Quando terminou o ensaio, eu abri a porta. Quando eu abri a porta para humilhar, Deus disse assim, ei, sacerdote, quantos pastores estudam com essa moça? Eu falei, Jesus, eu fui humilhado. Onde tu estás? Volta para a sala. Se senta, respira. Deus disse assim, essa menina tem problemas sérios comigo.
se você me representar mal diante dessa pessoa, eu vou ter que levantar outro, porque você não percebeu ainda que você é um sacerdote, você é meu representante aqui, você é meu enviado aqui. Então ora. Manais de covas lébias. Tira esse desejo assassino de mim, Espírito Santo. Não é fácil não, irmão. Mas é sobre a reputação dele. Daqui a pouco eu ouço a dona da escola de inglês falando umas coisas para ela. Eu falei, deu ruim. Daqui a pouco ela entra na sala e fala, Daniel, eu preciso te pedir desculpa, eu não tenho te tratado bem. Eu falei, é verdade, eu não percebi não. Não, mas é assim, eu não tenho te tratado bem. Mesmo que você não percebeu, e eu fazendo cara de abestado, ó. Falei, não, tá tudo bem e tal. Coloquei a mão no ombro dela, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu falei, Deus, tá acontecendo isso com você? Tá! A gente começou a orar. Sabe o que aconteceu? Best friends forever. Deixa eu te falar uma coisa. Quem você acha que Deus quer usar como uma resposta para essa geração? Quem você acha que é o melhor representante de Deus dentro da sua casa, dentro da tua universidade, dentro do seu trabalho? Quem você acha? Por que Deus permitiu que Daniel fosse servir o rei mais perverso lá na Babilônia? Porque Deus é especialista em colocar pessoas no meio das trevas, no meio da imundícia, e falar assim, vejam a minha glória através dessa pessoa. Deus quer fazer isso contigo, cara. Mas você precisa se abrir para viver o sacerdócio de Deus, glorificar o nome de Deus. Última história para a gente encerrar. Eu preguei uma mensagem dessa aqui, lá em Manaus. Peguei um voo da Gol, de 4 horas até São Paulo, e depois mais 1h30 até Floripa. E é aquele voo que você, quando está dormindo e babando, vem aquela pessoa, Senhor, por favor, ajuste a sua cadeira. Gente, para quê? É só um corpo para trás. Qual a diferença que vai fazer isso? Mas ela te acorda. Eu saí do avião como uma múmia, arrastando mala, arrastando violão, parecia um The Walking Dead, chamando um Uber. Só queria minha casa, só queria minha cama. E eu estou lá. Enquanto o Uber está chegando, chega um rapaz. E esse rapaz está com uma cadeira de rodas. E eu olho para ele assim, com a vista embaçada, as 2 pernas amputadas. Ele não tem pernas. E eu vejo aquele cara com raquetes de tênis. E eu vou me afastando. Eu falei, vai que Deus me usa. Tu faz isso também. Porque Jesus disse lá naquela parábola do bom samaritano que tem sacerdote que quando vê o problema fala, deixa eu ir para o outro lado, cara. Vai acabar com a minha vida, vai acabar com meus planos, socorrer essa pessoa agora, eu vou gastar meu dinheiro, não vai dar tempo. Deixa eu te falar, você não vai ser o sacerdote da parábola do bom samaritano. Você vai ser uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Aí eu vejo aquele garoto falando, gente, onde é que eu pego um ônibus? Eu preciso ir para a rodoviária. E eu tinha pregado uma palavra. Ai, meu Deus. Eu tinha pregado uma palavra, seja a pessoa mais parecida com Jesus no lugar onde você está. Aí o Espírito Santo disse, eu gostei daquela palavra. Será que você pode exercer ela agora nesse aeroporto? Eu falei, cara, eu estou podre, eu estou cansado. Eu vou matar esse cadeirante de bafo quando eu for falar com ele. Gente, eu tenho uma filha cadeirante, tá? Quando você vira um cadeirante, não fica com medo, você abaixa, olha no olho e fala, ei, tudo bem? Como é que você está? Eu fui lá, me abaixei e disse, como é que você está? Tudo na paz? Cara,
Você aceita uma carona? Ele segurou na raquete como quem fosse me bater. Porque eu acho que nunca ninguém tinha feito aquilo com ele. Eu devia ter uns 23 anos de idade. Quando o Uber chegou, eu falei, cara, deixa eu te falar. Tem esse menino, ele está pedindo para ir para a rodoviária. Eu já chamei o Uber Bag porque eu estou com um monte de instrumento. Vamos desviar a rota, eu te pago extra, vamos levar ele? Falou, não, beleza. Eu falei, mano, vamos lá. E aí já foi me pegando ele no colo e botando no carro e ele segurando a raquete. Tipo, qualquer coisa eu revido. Botamos a cadeira de roda dele no carro. Entramos no carro. Nos primeiros 10 minutos de viagem, quando ele viu que a gente era confiável, esse menino, lá no Nordeste, a gente fala desembestou. Ele desembestou a falar, é porque não sei o que eu vou fazer isso, aquilo outro que eu estou vendo lá, e eu vou ser atleta paralímpico, que vocês vão me ver na televisão, e eu vou ganhar medalha de ouro. Começou a falar, porque ele se sentiu tão bem. Aí eu estou lá, escorei minha cabeça assim. Aí o Espírito Santo começa a falar assim, a mãe dele é crente. É aquela senhorinha do cocó. Ela está ajoelhada, desesperada, porque esse menino saiu de casa dizendo que ia treinar para ser atleta paralímpico. E ela está pedindo, Deus protege o meu filho, mande um anjo. Deus escolheu um anjo meu gordinho e mandou para lá. A viagem foi chegando, chegamos na rodoviária, descemos o cara. Antes de eu falar para ele sobre a mãe dele que estava orando, o Senhor disse assim, sabe aquela oferta que você recebeu em Manaus? Eu sei, Senhor. O Senhor sabe, né, Senhor? Aluguel. O Senhor sabe. Ele falou, pois é. Divide com ele. Seja generoso. Eu olhei para ele, meti a mão na minha mochila. Irmão, não é sobre querer, é sobre obedecer. É sobre a reputação de Deus. Fui lá, peguei o dinheiro. Falei, queridão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tua mãe é crente, ela está orando por você, ela pediu para um anjo vir te cuidar. Eu estou aqui. Pega esse dinheiro, é uma oferta. Não, por favor, queridão, eu sou pastor, eu preciso fazer isso. Pega esse dinheiro. E quando você chegar em Camboriú, você vai chamar um Uber. E quando você terminar o seu treino, você vai para casa e fala para sua mãe. Mãe, Deus ouviu a tua oração, eu estou aqui e Deus cuidou de mim. Posso orar por você? Ele pode orar. Comecei a orar por ele. Quando eu olhei para o lado, o Uber estava assim. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus. Tipo, o cara não era crente, mas ele estava vendo alguém dando uma carona, saindo da rota, dando dinheiro, orando. Tinha algo acontecendo ali. Ele parecia que estava num negócio de Street Fighter. Amém, amém. Oramos pelo cara, dei um beijo na cabeça dele, entrei no carro. Vamos lá, amigão. Ele engatou a primeira, botou no ponto morto de novo. Pastor, você pode orar por mim? Eu falei, eu posso orar por ti. Você está vendo, eu sou um vagabundo que só queria ir para casa dormir. Eu não sou o baita espiritual que estou lá. Oh, ok, Deus vai me usar hoje, é você. Não. Mas às vezes você acha que é assim, tipo, tum, né, brilhou, você teve uma visagem, né? Não. É quando você não quer ofertar, é quando você não tem tempo para ir, é assim. Eu orei pelo cara, ele falou, pai, foi forte demais isso para mim, porque eu tenho 2 sobrinhas cadeirantes com paralisia cerebral. Eu disse, a minha filha tem paralisia cerebral. Ele disse, é o quê? Dei o endereço da igreja, falei, amigão, o F-Hop fica aqui, ó, nessa esquina, passei na frente, vai lá. 2 semanas depois, alguém me ligou e falou, vem um cara aqui, disse que viajou contigo de Uber, estava sentado aqui, eu falei, trata ele bem. 1 mês depois, eu chamo o Uber, de madrugada,
sempre de madrugada, para ir para o aeroporto. Quem era, gente? O motorista de Uber. Quando o portão abre, ele diz assim: e aí, pastor, quem a gente vai ajudar hoje? Aí eu falei: eu não sei, mano. Eu não faço ideia de quem a gente vai ajudar hoje. Você está firme com Jesus? Cara, eu estou firme com Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Um sacerdote que de manhã coloca a lenha no fogo, tem comunhão com Deus, que olha para a sua vida íntima e fala: Senhor, me ajuda a viver em santidade. Que sai de casa dizendo: hoje eu quero brilhar a tua luz e ser um teu representante. Não é sobre você, é sobre o nome dele. Coloca as suas mãos para frente assim, vamos orar. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que faça com que essa palavra seja viva no seu interior. Você é sim um sacerdote de Deus. E não existe acusação tão grande que vai tirar de você essa identidade. Não existe medo tão grande que vai te impedir de viver essa verdade. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, levanta aqueles que são valentes pelo lugar secreto. Aqueles que zelam pela sua vida com Deus, como se fosse a sua própria vida, porque na verdade é. Eu oro, Deus, para que aqueles valentes pela verdade, que observam para a sua vida íntima, no secreto eu te honro, no secreto eu te amo, no secreto eu vivo uma vida que te glorifica. Levanta esses aqui, Senhor. E levanta esses sacerdotes e sacerdotisas, que não serão aqueles que vão passar para o outro lado da rua, quando o Senhor der a oportunidade, para que eles sejam usados como uma expressão do seu amor. Essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite.